Boa noite, saudações de paz. Estou contente de ver bastante gente aqui no chat. Meu nome é Núbia, né? Para quem não me conhece ainda, estou dizendo isso porque eu conheço várias pessoas aqui, elas me conhecem também, mas meu nome é Núbia, faço parte do grupo gestor do Vive aqui no Brasil, sou voluntária há 20 anos e o Vive faz 30 anos agora, em 2026, aqui no Brasil. Então, nós temos um motivo aí para comemorar o ano todo. E hoje estou aqui com a Val, né, minha companheira aqui, como facilitadora. Então, eu vou fazer uma fala aqui no primeiro turno, no segundo turno será a Val. E o nosso tema hoje é ferramentas para a transformação pessoal. Nós utilizamos o livro Vivendo Nossos Valores, né? Deixa eu ver se dá para ver aí na telinha. E nós já fizemos um grupo de estudo com esse livro, ele é muito importante para o Vive, e nós nos inspiramos a fazer a segunda de qualidade daqui para frente, sempre linkando um assunto no outro. Então, se hoje nós estamos falando de ferramentas para a transformação pessoal, talvez numa próxima live a gente fala como que a neurociência pode contribuir com isso. Talvez uma outra live, qual é o autocuidado que nós temos que ter como educadores, né, para a nossa transformação, para o nosso bem viver. E uma coisa também muito importante que eu queria falar é assim, nós somos educadores, ou estamos educadores, né? E no outro momento estamos alunos, seja da vida, de um outro curso, nós estamos sempre nesse movimento de ensinarmos e aprendermos. Então, na hora que a gente citar aqui o educador e o aluno, sempre se coloquem no lugar de um e de outro, tá bom? E eu queria começar com um texto que eu achei muito, muito bonito, que está aqui no livro. Eu vou fazer a leitura dele, vou colocar um slide aqui, vou fazer a leitura, e vou pedir para vocês me acompanharem e sentirem a profundidade desse tema. Então, ele está no livro Vivendo Nossos Valores, página 68, seção 2. Pense nisso. Ferramentas para a mudança e transformação pessoal. Nesse momento da história, não devemos levar nada para o lado pessoal, muito menos nós mesmos, pois assim que o fizermos, nosso crescimento e jornada espiritual cessam. O tempo do lobo solitário acabou. Reúnam-se. Eliminem a palavra luta de sua atitude e seu vocabulário. Tudo o que fizermos agora deve ser feito de forma sagrada e como celebração. Somos aqueles que estávamos esperando. Anciãos da nação Hopi. Eu acho que deu para acompanhar o texto, né? E eu achei muito bonito e muito emocionante quando eu li esse texto. E falando um pouquinho do povo Hopi, é um povo da América do Norte, nativo da América do Norte, nos Estados Unidos, na região do Arizona, ali no deserto. Então, Hopi significa povo da paz. Eles são considerados, assim, são chamados de os guardiões da terra. Eles têm como cultura de paz a não violência, a simplicidade, a humildade. Eles têm uma cosmologia riquíssima,
disse que estão há mais de 1000 anos naquele território e eles conseguem cultivar os seus alimentos, a sua agricultura é feita numa região de deserto. E eles dizem que cada semente que plantam ali é um pedido à terra para que aquilo frutifique. Então, me lembrou muito a cultura Ubuntu. O Ubuntu está em formato de livro digital no site do Vive, se vocês se interessarem. Você vejam como esses valores são atemporais. Então, tanto numa cultura ancestral como o Ubuntu e do povo Hopi, a gente encontra esses valores que nós sabemos que são inatos aos seres humanos. Então, essa frase deles, nós somos aqueles por quem estávamos esperando, soa, que é o que se diz, né, nas leituras, como uma profecia. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei alguns trechos desse texto que eu achei significativo e trouxe para um momento de educação. Eu vou compartilhar com vocês mais 4 slides. Eu vou dar uma sequência nesses slides para a gente otimizar o tempo, né? E vou falando um pouquinho de cada termo que foi localizado nesse texto que eu achei super bacana. E vocês, por favor, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar, coloquem no chat. Se quiserem, dar uma opinião, também coloquem no chat que a gente acompanha depois, tá bom? Então, eu vou agora acompanhar, essa leitura, alguns trechos, através dos 4 slides. Ele diz ali, num certo momento, né? A nova postura do educador. No texto diz: não levar nada para o lado pessoal. Então, o que que a gente pode entender que seja isso, né? Além do ego. Então, o convite aqui é para uma mudança, de centros de gravidade. Eu tiro, né, eu saio de reatividade e me transfiro para a consciência, né, numa presença consciente. E o ponto central aqui desse slide seria se que é um convite mesmo, né, para que a gente saia de reações e passe para uma vivência de consciência. Então, além do ego, nessa jornada, né, seria o primeiro passo, desarmar o ego. Entender, sempre, né, que o comportamento de um aluno, seja a resistência, a apatia, ou a agressividade raramente é sobre nós. Esse jeito de ser diz mais sobre ele, sobre o ser interno dele, do que propriamente sobre o professor, sobre o educador. Então, ao não levar esse tema para o lado pessoal, eu crio um espaço de segurança, onde o conflito não me atinge, mas ele acaba se tornando o meu material de trabalho. E o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio emocional, ele nos permite preservar a nossa energia. O educador, que se desgasta reagindo a cada provocação, chega ao final do dia exausto. Então, assim, o equilíbrio, ele surge quando a gente decide onde investir o nosso foco. Eu vou investir no conflito ou vou investir na solução? E o crescimento contínuo, né? Cada desafio em sala de aula deixa de ser um problema, na verdade, passa a ser uma oportunidade de aprendizagem. Então, é aqui que a gente diz que a teoria encontra a prática de valores, né? Nós transformamos esse atrito em evolução. E o que vem a ser essa presença consciente, né? A presença consciente é o que a gente está sempre falando em relação à presença do educador em sala de aula. Esteja inteiro no momento da aula, é
Esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos alunos, né? Quando a gente está presente, percebe várias sutilezas que os livros não ensinam, né? E aí a gente está guiando tudo com muita clareza, com consciência. E quando a gente muda essa nova postura, automaticamente a gente sente uma necessidade de se conectar com o outro, promovendo assim a formação de uma comunidade. E o que seria essa educação em comunidade, né? O texto diz: o tempo do lobo solitário acabou, reúnam-se. Então, o ponto central aqui seria a ideia de que ninguém precisa ser herói sozinho. O lobo solitário é um conceito que adoece o educador e a cura vem através da comunidade, do contato com o outro ou do contato com os outros. O que seria o fim do isolamento, né? A sabedoria Hope nos diz que o tempo do lobo solitário acabou. E na educação, por muito tempo nós acreditamos que deveríamos resolver todos os problemas sozinhos dentro da nossa sala de aula. E esse isolamento sobrecarrega o educador. Então, quando a gente reconhece que faz parte de algo maior, né, estamos no meio dessa comunidade, o peso se divide e a nossa força se multiplica. E o pertencimento, né? O valor humano de pertencimento, eu acho que seria a base principal de informação nesse slide, né? Quando o educador e o aluno se sentem parte de uma comunidade, se cria uma rede de segurança emocional, né? Então, se você erra, não há motivo para vergonha, né? É, o crescimento do grupo e o próprio grupo passa a ser um ponto de apoio para as dificuldades. E essa aprendizagem cooperativa, né? Aqui é cooperação, não é competição. Então, em comunidade, aprendemos uns com os outros. A troca de experiência e o apoio mútuo transformam o ambiente escolar e transformam assim num ambiente vivo, onde a saúde de um depende do bem-estar de todos. E isso me lembrou muito também a cultura Ubuntu. E o fortalecimento de vínculos, que a gente sabe que é fundamental na educação, é, e quando a gente educa, em comunidade, a gente acaba fortalecendo os vínculos acima de tudo, né? Então, é como se, na linguagem Rupi, olhar para o lado e ver quem está no rio conosco. Quando os valores humanos são o alicerce, a rede não se rompe diante das dificuldades. Ela se ajusta e ela se fortalece. Então, uma vez que estamos fortalecidos pela comunidade, nós paramos de encarar a educação como uma batalha diária, né? E isso nos permite entrar no modo de alegria, uma pedagogia da alegria, por exemplo, né? Posso dizer assim, nesse processo. Então, o ritmo da aprendizagem, né? No texto diz: eliminem a palavra luta e tudo deve ser feito como celebração. Então, o ponto central aqui seria, eu vou dizer assim, a mudança de frequência vibratória do ensino. Nós saímos do modo luta e entramos no modo fluxo, né? Então, aí é uma compreensão que o aprendizado precisa de solo fértil e não de força bruta. Então, eliminar a luta, muitas vezes a gente usa esse termo, né? Luta ou batalha para descrever como foi o nosso dia na educação. E a sabedoria ancestral dos Hopi
nos faz um convite assim bem ousado, né? Elimine essas palavras. Elimine a palavra luta. Quando a gente luta, a gente gera resistência. E quando a gente flui, a gente abre espaço para coisas novas. Então, celebração e encantamento. O que que é isso, né? O aprendizado, ele acontece onde existe alegria. Então, a gente pode celebrar as pequenas coisas, né? Um entendimento, um gesto de gentileza, uma dúvida que foi sanada. Isso faz o ambiente se iluminar, né? E esse encantamento mantém a curiosidade do saber, mantém isso vivo tanto do educador como do aluno. E respeito ao tempo de cada um, né? Então, é entender, e a gente sabe bem disso, às vezes a gente não faz isso na prática, que cada um tem seu tempo de maturação. Então, respeitar o ritmo de cada um é um dos maiores valores humanos que a gente pode praticar. Então, se a gente coloca paciência, né, o aprendizado floresce de forma natural e de forma profunda. Então, quando a gente encontra esse ritmo de alegria no trabalho que a gente está fazendo e respeito, então, finalmente a gente pode dizer: vou assumir o papel que me cabe nesse processo todo. Então, o chamado final, somos aqueles que estávamos esperando. Então, o protagonismo, ele, aliás, né, nesses slides, o que eu vejo é uma proposta, um tom de empoderamento, de missão, e sentir que a gente faz parte de algo maior, de algo grandioso. Essa é a tomada de consciência, né? É assumir um papel de guia, né? Então, o ponto central seria essa autoridade que vem da integridade. Não é sobre mandar, não, é sobre inspirar e ser a referência que o mundo precisa agora. Parece poético, mas é profundo, é verdadeiro. Então, no protagonismo seria assumir o papel dos anciãos. Toda hora me enrolo para falar. Então, ser um ancião não tem a ver com idade cronológica, mas com o peso do nosso conhecimento, com o peso da nossa experiência, com o peso da nossa sabedoria e da nossa calma. É assim, assumir a responsabilidade de ser o porto seguro para quem está começando, né? Então, eu sou a guardiã do valor que impede que a humanidade se perca no automatismo que a gente está vendo diariamente, com um crescimento exponencial. Então, quando a gente age com integridade, a gente se torna um guia natural. E o agora, né? Nós somos aqueles que esperávamos. Esta é a frase mais forte da profecia Hopi. Tem desculpe, gente, um participante pediu para iniciar a inteligência artificial. Ok, vou fechar. Então, o agora é repetindo, né? Nós somos aqueles por quem esperávamos. Então, essa é a frase mais forte da profecia, né? Ela retira a gente de uma situação de espera. Então, eu não espero pela lei, eu não espero por um novo governo, eu não espero uma nova tecnologia para humanizar a educação. Então, a mudança que o mundo precisa está aqui sentada nessa cadeira que eu estou, está sentada na cadeira que você está, né? Então, esse poder de transformação está nas nossas mãos, através das nossas escolhas diárias. E a missão, né? A missão tem a ver com a liderança com os valores. Não, então, liderar na educação é um ato de serviço, guiar pelo exemplo, pela escuta,
pela capacidade de enxergar o potencial sagrado em cada ser humano. Então, quando a gente assume esse chamado, a gente deixa de ser apenas um transmissor de informação e passamos a ser, digamos assim, o arquiteto, né, ou os arquitetos de um novo futuro. Eu deu para acompanhar os slides porque eu não consegui ver por aqui, né? E aí só para encerrar, eu vou falar aqui ao modo Hopi, vou ler um pequeno trecho que é um convite à ação. É, eles dizem assim, né? O rio está correndo rápido demais, como dizem os anciãos. O convite final é para que não tenhamos medo. Mantenham a cabeça fora da água. Observe seus companheiros e celebre. Estamos exatamente onde deveríamos estar, fazendo o que precisa ser feito. Então, eu achei muito interessante, porque no final a conclusão é o seguinte: não somos mais aquele barquinho à deriva do mar. Nós somos o próprio mar. Então, essas palavras antigas, eu acho que são boas de serem relembradas, porque nós estamos num momento que tudo o que a gente tem de informação vem de fora, e por vezes essas informações cruciais, de importâncias assim magníficas, não chegam até nós, a não ser que a gente faça a busca nesse povo mais antigo. Então, eu fiquei fascinada com esse texto no livro Vivendo Nossos Valores, e eu acho que foi de uma riqueza que, para mim, contribuiu muito, e eu espero que contribua aí para vocês também, tá bom? E eu vou passar a palavra para a Val, acho que estou no tempo, né, Val? Sim, tá sim. Obrigada, viu? Então, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com a Núbia. A gente fazendo esse primeiro momento aqui do ano de 2026, né? Então, eu vou só pegar um pouco da fala da Núbia, que eu achei muito interessante, foi muito rico. Então, que ela começa nos trazendo isso, né? Além do ego, então, diz mais sobre o comportamento do outro, não sobre o meu, né? Então, para eu criar esse espaço de segurança, então, eu fui fazendo essas anotações super importantes sobre o equilíbrio emocional que nos permite preservar a nossa energia, né? Se eu vou decidir pelo foco ou pelo foco na solução ou no problema, sobre o crescimento contínuo, que tudo passa a ser uma oportunidade de aprendizagem e esteja inteiro, esteja presente. Então, isso foi muito, assim, achei muito importante. São ferramentas, né, que a gente pode estar levando para o nosso ano junto com. Depois ela continua, que ela foi fazendo esses links do texto para nós educadores, né? Ela fala do fim do isolamento, que o professor não deve estar só, que a gente trabalha em grupo, a gente é muito melhor. E à tarde eu estava conversando com uma pessoa exatamente sobre isso. A gente tinha uma reunião sobre a importância dos grupos, da gente caminhar juntos, né? E a Núbia traz isso, que a cura está nesse compartilhar, no pertencimento, nos alunos e professores aprenderem juntos e no fortalecimento de vínculos, né? Então, isso foi bastante inspirador para mim. Eu gostaria de estar começando com isso, com essa fala dela. Então, agora eu vou compartilhar aqui os meus slides e só um momento. Está inteiro? Está. Então, tá bom. Então, ferramentas para mudança e transformação pessoal do livro, né, da nossa live aqui do Vivendo Valores. E o livro é o Vivendo Nossos Valores, uma abordagem dentro para fora, de dentro para fora, que a Núbia já mostrou. Então, assim, eu queria começar comentando um pouquinho sobre a sessão um.
porque esse livro é dividido em três sessões, né? Então, só para contextualizar um pouco, para quem quiser ter o livro, comprar o livro, se inspirar mais, porque é uma ferramenta útil esse livro também. Então, ele vai estar tratando dos 12 valores para a vida e para a educação, né? Então, eu coloquei 12 valores para a vida e para a educação, porque sempre serve para a nossa vida, para nós como educadores, e ele tem esse título, né? Vivendo nossos valores, mas não está conectado só à educação. Aqui a gente está trazendo para a educação, mas para qualquer área do conhecimento e da vida que a gente queira levar. Então, essa primeira sessão vai estar falando sobre cada capítulo sobre um valor diferente. Então, só para contextualizar, para quem quiser estudar o livro depois, né? Aí a gente entra assim, reconhecimento dos valores internos. Quais valores têm prevalecido em sua vida? Então, quando a gente pensa em valor, né, o livro vai estar com enfoque nos valores de paz, de amor. Vou até ler aqui que eu não lembro todos de cor, tá? Mas assim, liberdade, felicidade, honestidade, humildade, respeito, os dois que eu já tinha falado, né? Amor e paz, responsabilidade, simplicidade, tolerância, unidade. Então, e a gente tem outros valores que se agregam a esses também. Então, quais são os valores que têm prevalecido em sua vida, em nossa vida? Então, é um momento de pausa que eu convido cada um, assim, quem tiver um caderno, a gente gosta que tem caderno, né? Então, quem tiver um caderno pode escrever no seu caderno, quem não tiver, então, um momento para estar refletindo. Quais valores têm prevalecido na sua vida? Então, é um momento para pausar um pouquinho. Então, eu não sei como é para vocês, mas, por exemplo, para mim, o valor harmonia, ele é um valor fundamental, né? Não faz parte desses, mas todos esses têm a ver com harmonia, né? E a paz também é fundamental. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu procurava, assim, muito pela paz, né? Então, os meus valores pessoais, por exemplo, que norteiam a minha vida, eu tenho que estar alinhado com o que é importante para mim. Então, para mim, né? Harmonia e paz. Então, eu tenho que caminhar seguindo esse rumo, porque se eu vou perdendo a paz ou a harmonia, o que que acontece? Eu vou me sentir fora do eixo, sem estar centrado, né? Então, por isso que reconhecer nossos valores são importantes, porque aí o meu caminho tem a ver com o que é importante para mim. Será que vale a pena eu perder a minha paz, a minha felicidade, a minha harmonia para dizer que eu estou certo, por exemplo, né? Então, por isso que é importante a gente saber quais são os valores que têm prevalecido e que têm norteado a nossa vida. E quando a gente percebe que a gente escorrega, o que que a gente faz? A gente retorna. Por isso é importante a gente estar escrevendo, deixando bem claro quais são valores que têm prevalecido e que são importantes, porque às vezes têm prevalecido valores que não são bons para nós. Então, por isso que eu tenho que perceber o que tem prevalecido e o que é importante. E aí eu vou nortear a minha vida de acordo com o que faz dar sentido, dar eixo, dar estrutura para a minha vida, né? Então, eu deixar isso bem claro, porque quando eu estou me desviando, me desvirtuando, eu retorno. Por isso que eu dei o exemplo da harmonia e da paz. Eu acho estranho não estar vendo ninguém, mas eu vou seguir aqui falando, tá? Não estou muito acostumada a ficar vendo assim, só a tela. Ainda bem que a Núbia está aqui, ó. Mas nós estamos te vendo. Então tá bom. Adentrando na sessão, na segunda sessão. Então, a segunda sessão, esse livro é dividido em três sessões, né? A segunda sessão eu peguei essa frase ali do início, né, desse tema de ferramentas que a gente está falando, que são as observações e insights
da segunda sessão são para ajudar a perceber e usar o poder de nossa mente e o valor que isso trará em nossa vida. Então, nós, seres humanos, todos seres humanos, né, temos que estar muito atentos à nossa mente. E os professores, né, que aqui é um trabalho de vivendo valores na educação, nós, professores, muito. Então, o que que acontece com a minha mente? O que que passa na minha mente, né? Como que essa minha mente funciona? Então, claro que a gente vai poder ter um momento que a gente vai falar bastante da mente, mas só para a gente, né, ver que isso já está escrito nessa segunda sessão, que esses insights, essas observações é para perceber, ajudar a perceber e usar o poder de nossa mente. Então, a gente vai estar desenvolvendo e conhecendo a nossa mente nessa segunda sessão, que ela vai durar durante esse ano, né? Talvez, junto com os links que a gente foi escolhendo, né, Núbia? Que todos foram Sim, escolhendo ali do grupo vai estar linkando com essa segunda sessão. Então, são links atuais, desculpa, são temas atuais que vão estar linkando com os temas da segunda sessão desse livro, que vão estar nos ajudando a conhecer e lidar melhor com a nossa mente, né? E que isso trará grande valor para a nossa vida. Mas aqui, só para dar uma, assim, né? Um toque, então, aspectos importantes. A mente pensa, a mente sente, a mente cria, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, a gente tem que saber que a mente tem essa capacidade. Então, eu tenho que estar atento que essa mente vai estar pensando, que ela vai estar, né, me permitindo sentir, me permitindo criar, porque eu posso fazer algo muito valioso que vai beneficiar muitos, ou eu posso fazer algo que não vai ser benéfico, né? Ou eu também posso pegar uma criação que existe, como a IA, por exemplo, que todo mundo agora, né, inteligência artificial está em tudo, e eu posso usar ela para algo benéfico, que a gente sabe que muitos estão usando, e para algo maléfico, que também muitos estão usando. Então, tudo depende da mente que cada um tem. Que mente que eu estou cultivando na minha vida, na minha existência? Como profissional, como professor em sala de aula, né? Que tipos de pensamentos que eu tenho sobre a minha ação profissional, que tipo de sentimentos sobre a minha sala de aula, meus companheiros de trabalho, que tipos de criação que eu estou tendo. Então, isso está conectado à mente. Como essa mente pensa, sente e cria. E eu posso estar sempre apurando essa mente, né? Então, um outro aspecto importante que eu vou estar conectando com esses temas de ferramentas para a educação e para a nossa vida é a consciência. A consciência é aquela que observa, né? Então, eu estou aqui, né? Para eu escrever sobre isso, eu tenho que estar trabalhando, deixando a minha consciência decidir o que é melhor, o que que eu coloco, o que eu não coloco. Eu e a Núbia trocamos algumas conversas, e aí uma hora foi um jeito, depois foi outro, a gente foi mudando, né, Núbia? Então, sim. assim, a gente tem que ir percebendo e vendo o que que né, a consciência, aquela que observa, que reflete, que está percebendo tudo, o que que ela está me indicando ser melhor, qual é o melhor caminho? Né? Então, a consciência é aquela que observa a si mesmo, ela faz melhores escolhas e ela observa o entorno. Então, o que que é melhor para esse nosso encontro que eu poderia estar trazendo nesse primeiro momento? Então, a consciência observa a si e observa o entorno, o contexto, né? Ela é uma observadora. Ela é uma observadora. E aí a conexão. A conexão, ela é o cuidado. Aqui a gente pode estar traduzindo com o cuidado, né? Então, o cuidado, primeiro, o educador tem que ter o cuidado consigo mesmo, né? Será que eu estou me cuidando, que eu estou respirando, que eu estou dormindo bem, me alimentando bem? Então, ter essa prática de cuidado consigo, né? Que a gente pode falar também autocuidado. E também que a gente vai estar explorando isso num outro dia. Mas só para ficar aqui nesse ponto, mente, consciência, conexão e propósito. Então, essa conexão do cuidado com o eu, com o outro,
com a sala de aula, isso também tem a ver com a fala da Núbia, né? Tem a ver com o Ubuntu também. Eu sou porque nós somos, né? Eu sou porque nós somos. Tem a ver com esse caminhar juntos, a conexão. Hoje nós estamos perdendo muito a conexão com o outro. As pessoas não se olham muito nos olhos, não tem tempo para sentar e dialogar, né? Então, assim, a gente ter essa cuidado com essa conexão, né? Que conexões são saudáveis na minha vida e o que não é, como eu posso tornar saudável, como eu posso tornar a atmosfera da minha sala de aula e as conexões da minha sala de aula saudável. Então, isso tem a ver com o cuidado. E o propósito, que é qual é o meu propósito de vida, né? Isso vai ressignificar, dar novos sentidos para a minha atuação como professor, né? Então, basicamente, eu queria falar sobre isso. Agora eu vou para alguns métodos para o caminho do centramento e desenvolvimento de valores, né? Eu coloquei assim, o caminho do centramento e desenvolvimento de valores, porque acho que todos nós, seres humanos, gostaríamos de estar centrados. Eu gostaria de estar assim, ó. Mas a vida não é assim, né? Às vezes ela sacode a gente, né? Então, mas a gente está sempre no caminho do centramento e desenvolvimento de valores. Essa faz parte da nossa escolha, dos nossos valores, né? Então, eu fui colocando aqui alguns métodos, né, que a gente pode facilitar a nossa vida ali como professor e que tem a ver com esse tema aqui do nosso livro. Vocês vão encontrar aqui no nosso livro. Claro que eu dei uma modificadinha em algumas coisas, mas está aqui no nosso livro. Então, a respiração, quão importante é nós inspirarmos e expirarmos. Então, façam isso profundamente por 3 vezes. Então, a neurociência tem falado muito sobre essa questão de respiração, sobre a importância de olhar o outro. Estou fazendo um cursinho rápido nesse sentido, então cada dia a gente tem uma tarefa, né? Então tem dia que tem e sempre conecta, o professor conecta aspectos da neurociência com aspectos das culturas ancestrais. Então, respiração é uma delas que está aqui no nosso livro. A respiração não, mas todas as outras estão. Olhar e perceber o outro, as suas qualidades, né? O quanto que eu olho para cada ser humano que está ao meu lado e vejo as suas qualidades e vou além dos julgamentos, além das minhas limitações, né? Aí ter sempre em mente quais são os valores pessoais, os meus valores pessoais que a gente já tinha conversado anteriormente, porque isso vai ajudar a nortear minha vida e meu trabalho. Lembrar a importância do coletivo. Eu não sabia que a Nubia ia estar falando sobre isso, né? Mas nós duas fomos frisando alguns pontos aqui sem saber. Então, lembrar a importância do coletivo, porque o coletivo que vai nos sustentar nesse mundo atual, embora esteja cada vez mais individualista, e a gente pode, isso é uma constatação, né? O mundo está bastante individualista. Esses dias eu vi uma notícia assim que na China inventaram aplicativos para as pessoas que moram sozinhas, perguntando se elas estão vivas, de tamanho número de pessoas que vivem só e porque correm riscos, né, morando sozinha. Então, assim, cada vez, apesar do individualismo, cada vez mais a importância do coletivo, né, da gente fazer coisas juntos. Isso tem a ver com um dos princípios do Vive, né, que é saber viver, né, com o outro. Eu não lembro direito como fala, mas é mais ou menos isso, saber viver junto. Relações pautadas em valores, né? Então, quais são os valores que estão pautando as minhas relações, né? E a gente alinhando, vai afinando, como quem afina um instrumento, né? E olha ali, ó, a Núbia falou do respeito, e eu coloquei respeito como norte, né? Porque esses dias também eu sinto assim, cada vez mais a gente ter respeito pelo eu
e respeito pelo outro, né? E eu tenho visto muito sobre, lido muito sobre isso, essa importância do respeito na vida atual e nas relações. Então, respeito como norte. Todos os valores são importantes, né? Mas eu coloquei esse aí. Aí eu coloquei um método que também está aqui no livro, né? Fui tirando algumas coisas daqui. Então, assim, vocês podem anotar esse roteiro, se não tem aí um método de prática pessoal. Então, sente-se em silêncio, respire por 3, 4 vezes profundamente, observe-se. Então, lembra lá do observador, né? Faça perguntas para você. O que que é importante no seu dia? Como foi o seu dia? Como está a sua relação nas escolas? Como está a sua relação consigo mesmo e com o mundo? Então, crie perguntas, né? Experimente, né? Se as suas perguntas foi sobre valores, experimente algo que vai pacificar o seu coração, por exemplo. E mude, pratique, pratique, pratique por vários dias e mude de técnica em vez de vez em quando, ou traga novidade, né? Para esse daqui é um esqueleto, assim, um método bem simples para a gente estar usando no nosso dia a dia com a gente mesmo, na sala de aula, criar em cima disso, né? E aí, um experimento que também está aqui no livro, eu modifico às vezes um pouco, mas é extraído daqui, de algumas reflexões. Então, pergunte-se diariamente: quem sou eu? Né? Então, quem sou eu que estou atuando, que estou falando aqui com vocês? Né? O que está por detrás dessa máscara? Né? Então, pergunte-se sobre isso. Indague, vá atrás, porque nós somos mais do que essa aparência, do que essa imagem, né? Então, pergunte-se quem você é, observe-se mais profundamente, olhe mais profundamente além da aparência, né? Para quem você é. E como é a minha expressão no mundo? Como são os meus pensamentos, porque pensamentos também criam vibrações e é uma expressão de certa maneira, como são as minhas palavras, as minhas ações, as minhas relações, minhas atitudes no mundo, como eu me expresso? Será que eu me expresso de maneira áspera? Será que eu vou direto ao ponto, que eu dou rodeios, que eu faço concessões, que eu não faço? Como é minha expressão no mundo? Então, super importante a gente pensar nessa questão né, de como é minha expressão, para a gente ir afinando o instrumento que nós somos, né? Nós, como educadores, somos instrumentos, né, da educação, nós somos instrumentos da aprendizagem, nós somos instrumentos de levar valores para os nossos alunos, de inspirar. Então, como tem sido a minha expressão nesse sentido? E aí eu termino com o experimento 2 que está lá no início do nosso livro, que eu fiz ele meio resumindo, mas é assim: mergulhe dentro de você e cultive uma experiência interior de paz, amor, honestidade. Pratique por alguns momentos todos os dias. Então, lá no livro está dando a explicação, né, mais detalhada disso. Mas aqui a gente já deu para entender. Observe quais experiências começam a emergir de dentro de você e manifestar-se. Então, você está praticando isso por alguns momentos todos os dias, vão começar a surgir experiências. Então, que experiências são essas que vão surgir? Então, aqui tem um convite a você anotar em um diário. Experiências são essas. Ah, então eu estou, né, cultivando, é um cultivo, ó. Mergulhe dentro de você e cultive. Então, eu estou cultivando mais paz. Então, o que está aí a partir disso? Como eu estou me manifestando? Como está sendo a minha expressão no mundo? Eu vou lá, anoto no meu diário. Aí eu vou fazer experimentos de cultivo de amor. E assim vai. E o livro vai nos assessorar, todos os livros do Vivendo Valores, né? Aí, número 3, compartilhe uma vez por semana sua prática e observações. Por que que é importante compartilhar? Porque quando eu falo com outro, eu estou aprendendo.
né? E eu estou firmando mais ainda aqueles valores dentro de mim, aquela prática dentro de mim, e também estou inspirando, estou levando isso adiante, criando um círculo, né? Que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. E número 3, compartilhe uma vez por semana a sua prática e observações. Observe as mudanças na sua consciência, atitude, visão e ação. Então, esse é um experimento sugerido por Dadi Janki, que é uma super Raj Yogini, professora. Ela já não está mais aqui conosco, mas que ela deixou isso no início do livro, que eu acho sempre muito inspirador, tá levando para todos, né? E a minha fala seria essa, assim, não sei se deu para acompanhar, para entender, não sei se a Núbia quer falar alguma coisa. Deixa eu só tirar aqui, da, parar de compartilhar, né, Núbia? Deixa eu ver como eu faço aqui. Ah, agora acho que deu, né? Tá aparecendo mais não, tá? Tá aparecendo na tela do teu notebook. Só tira o compartilhamento que dá certo. Não tirei, não? Só um pouquinho, tá? Não, sem problema. Parou a tela do notebook? É, tá aparecendo na sua tela. Hum. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Saiu. Beleza. Ah, então tá bom, obrigada. Não, tudo ok, tá tudo muito válido. Nossa, eu aproveitei demais, né? Tanto o que eu estudei quanto o que você falou agora, só agregou. E nós temos ainda um tempinho, né, antes de finalizar. Nós estamos com a Cleide, nós estamos com o Paulinho. Não sei se eles querem falar alguma coisa, que eles também são do grupo gestor, né? Estejam à vontade para falar. Estou vendo muita gente bacana. Estou dando um oi para Mariane Orsi, minha professora de meditação, que está aqui, que eu já vi. Tá bom? Cleide, quer falar alguma coisinha? Quero elogiar vocês pelo Ah, tema e pela forma como vocês apresentaram, e também contar que eu aproveitei muito, né? ai, Eu que fiquei bom. aqui relaxando o tempo todo, até de olho fechado, para ouvir e conseguir fazer as práticas que a Valdete deu para gente. Então, parabéns para vocês, foi tudo muito bom. Ótimo, muito obrigada, viu? Uma segunda-feira ótima à noite aqui. Gratidão, Cleide. Muito obrigada. A sua palavra é muito importante. E não sei se alguém quer falar alguma coisa a mais. Se não, tá tudo ok. Paulinho tá quietinho lá. E eu agradeço, né, a presença. Eu agradeço também. Eu acho que o tema foi muito pertinente, muito importante para a gente começar o ano. E se a Val tiver alguma coisa para falar, senão a gente encerra. Nós temos uma música aqui muito bacana que nós localizamos, que é do Cícero Fornari, que se chama Nunca Desista. Porque às vezes a gente nessa fala toda fala bonito falando, mas como é que eu vou fazer? Nunca vou conseguir, é impossível. Mas a música diz: nunca desista, nunca deixe de acreditar em si. Então é uma música muito forte e ao mesmo tempo suave de ouvir que nos dá essa força para a gente continuar acreditando que nós vamos conseguir, vai dar tudo certo, que, né, que esse mundo vai melhorar muito ainda, e que seres humanos estarão navegando por aí com todos os seus valores e virtudes. Tá bom? Então, Perfeito. Bia, queria comentar então aqui sobre três aspectos, três pontos aqui do livro, que se alguém tiver alguma pergunta pode fazer, mas enquanto ninguém faz, eu vou compartilhar. Então, lembrar-se sempre de três As. O A de estar acordado, né? Então, de eu não ficar assim dormindo, com os olhos fechados, não querendo ver. Às vezes a gente faz isso, né? De não querer ver. Eu mesmo às vezes confesso que às vezes eu não quero ver, não quero me envolver com algumas coisas assim, que hoje o mundo tem tantos problemas, né? Tantas guerras, tantas notícias, tantas doenças. Mas não, a gente tem que estar acordado, tem que estar alerta, sabendo o que está acontecendo para a gente ter uma melhor atuação no mundo, né? Então a gente é como se tirasse véus assim de ilusões dos nossos olhos, né? E estar bem acordado,
nesse sentido assim de estar alerta, né? E de para a gente não deixar esmorecer pelas negatividades, mas que a gente possa construir mais aspectos positivos, né? O outro A é A de estar alerta, né? Alerta. Então, alerta de quem eu sou de verdade. Lembra que eu perguntei quem eu sou de verdade, né? Então, quem eu sou de verdade? Então, cada um aqui pode se perguntar quem é de verdade, pesquisar sobre isso, ter um diálogo interno, né? Procurar de acordo com as suas crenças, as suas práticas, quem você é, né? E atuar a partir disso. Mas aqui no livro fala assim para a gente lembrar que nós somos um ser espiritual, né? Então, independente da crença, da religião que nós somos seres de luz, seres espirituais. Então, ter consciência disso, né? Então, como que um ser espiritual age? Então, ele não vai ficar só agindo pautado na matéria, por exemplo, né? Em competitividade, como a Núbia disse, mas sim a partir da cooperação. Então, vai ter valores mais profundos dentro de si, né? Então, o alerta da nossa identidade mais profunda, do nosso eu superior, vamos dizer assim. E o outro A de atento, eu vi que a Nubia escreveu ali, né? Estar atento. Então, assim, atento aos aspectos que a gente comentou antes, né? De você tirar os véus da ignorância, da ilusão, mas assim, atento ao que é necessário, né? Não aos meus desejos, mas o que é necessário nesse momento. O que que é importante eu estar fazendo nesse momento? Né? O que é importante para o meu aluno? O que é importante estar levando para o Vive esse ano? O que é importante eu estar levando para a sala de aula? Então, atento, atento também ao que pode me ajudar na minha trajetória, né, aos insights, às nossas falas aqui, que uma complementa a outra. Então, atento, o que eu posso captar e levar para a minha vida ou para a minha sala de aula, tá bom? Queria completar com isso. Só não sei se alguém tem perguntas, se tem fala, senão a gente coloca a música, né, Nubia? Sim. Nossa, foi muito importante você lembrar dos três As. Muito bom, muito bom. Acordado, alerta e atento. Isso que eu coloquei ali no chat. Então, acho que podemos ir para a música, né? Uhum. E sim. Nunca desista, nunca deixe de acreditar em si. Nunca assista o sonho ir embora sem lutar, não. Às vezes que chorei, valeu pelo tentar. Às vezes que perdi, me fizeram recomeçar. Vou viver o amor aonde ele estiver. Vou viver o amor do jeito que ele me quiser. Sempre resista à vontade de desistir de tudo. Sempre se dê mais uma chance de dar certo. Agora é a hora de tudo deslanchar. Agora é a vez de tudo florescer. Agora é a hora de tudo deslanchar. Agora é a vez de tudo florescer. Vou viver o amor aonde ele estiver. Vou viver o amor do jeito que ele me quiser.
vezes está à vontade de desistir de tudo. Sempre se dê mais uma chance de dar certo. Agora é a hora de tudo deslanchar. Agora é a vez de tudo florescer. Agora é a hora de tudo deslanchar. Agora é a vez de tudo florescer. Vou viver o amor aonde ele estiver. Vou viver o amor do jeito que ele me quiser. Vou viver o amor aonde ele estiver. Vou viver o amor do jeito que ele me quiser. Vou viver o amor. 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 Bonitinha a música, né? Linda, linda, linda. Para dar uma força para a gente. Então, eu agradeço aí a presença de todos vocês, a participação. Ah, estou gostando do coraçãozinho, também vou colocar um coraçãozinho para nós. Coloquem coraçãozinhos. Ó, no reagir, tem um coraçãozinho, aí clica ali que aí vocês escolhem o emoji que vocês querem. Ah, deixa eu ver se eu enxergo. Tô sem óculos. Tá perto aí do ícone do chat. Ah, imagina, não estou enxergando nada. Tô sem óculos. Tudo bem. Então, assim, olha, muito obrigada, viu, pessoal, pela presença. Nossa, eu agradeço muito aí a parceria com a Val. Nossa, Gente, excelente, gratidão. E a gente se vê em fevereiro, né? Com um tema aí que vai linkar com esse nosso assunto de hoje. Então, uma excelente semana para todos nós. Muito grata por tudo. Gratidão aí pelos coraçõezinhos. Tchau, tchau. Tchau. tchau.